Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos a umas carinhas, uns nomezinhos aí que a gente já está vendo ao longo da semana. Bem-vindo de volta. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está começando hoje mais um talk da Semana de Impacto, que é uma semana que a gente está falando desde segunda-feira sobre vários assuntos que envolvem os negócios de impacto. Já falamos sobre empreendedorismo social, falamos sobre ONG, sobre ODS, programas de aceleração, falamos sobre vários assuntos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da legislação. A Semana de Impacto, ela está sendo feita toda em parceria com o Rio de Impacto, que é um grupo de instituições que apoiam negócios de impacto aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Juliana Oliveira, trabalho na coordenação Comunidade Sebrae, que é a coordenação organizadora da Semana de Impacto e que também faz parte do Rio de Impacto. E essa semana também a gente está fazendo em parceria com o escritório do Centro do Rio de Janeiro, o escritório do Sebrae, Rio 1. E desde todos esses talks, desde segunda-feira, foram todos feitos com parceiros do Rio de Impacto. Hoje, para a gente falar sobre legislação, tudo que envolve, a gente tem como convidada a Geisa Rocha. Ela é coordenadora na Alerj, do Fórum de Desenvolvimento do Rio, apresentadora dos programas Rio em Foco e Quero Discutir o Meu Estado, e ela é a responsável executiva pelo grupo Rio de Impacto, que está aqui, então, apoiando, e a gente já falou sobre eles várias vezes. Inclusive, esse talk e todos os outros da Semana de Impacto vão estar disponíveis no YouTube do Rio de Impacto nas próximas semanas. Então, já segue, a gente tem perfil em todas as redes sociais, vocês já podem seguir o Rio de Impacto para ficar por dentro não só das ações do Sebrae e nem das ações que compõem o Rio de Impacto, mas também de tudo que tem a ver com negócios de impacto. E para conduzir esse bate-papo aqui com a Geisa, a gente tem a Carla Panissé, que ela é a coordenadora da Coordenação Comunidade Sebrae, que é essa unidade responsável pela promoção dos negócios de impacto social, empreendedorismo na base da pirâmide, inclusão produtiva e apoio às minorias. Eu espero que vocês gostem muito desse talk de agora. Ao longo da conversa, vocês já podem ir fazendo perguntas, colocando no chat, que as meninas vão respondendo conforme vai no bate-papo ou então no final. Tudo bem? Aproveitem bastante. Carla, é com você. Oi, gente, que bacana estar aqui com vocês em mais uma discussão da nossa Semana de Impacto. Eu estou vendo um monte de carinha aqui, que carinha é mentira, um monte de nomezinho que eu já vi nos nossos outros talks. E é muito bacana estar vendo que vocês estão voltando, é uma temática de interesse, né? Sobretudo nesse momento que a gente passa aí pelo Covid, a gente vê que mais do que nunca a gente precisa de inovação social, a gente precisa de modelos de negócios que nos ajudem a solucionar questões da nossa sociedade. E agora, nesse talk, né, a gente vai fazer uma conversa sobre legislação. E eu tenho a sorte e o prazer de estar conversando com a Geisa, uma amiga querida, um braço direito da gente para essas questões, né, que desenvolve aí e lidera o fórum, que é um importante ator mobilizador, articulador do Estado do Rio de Janeiro para as nossas políticas públicas relativas ao ambiente de negócios, né, e outros assuntos. Eu vou abrir aqui pedindo primeiro para a Geisa falar um pouquinho dela, falar um pouquinho do fórum, que eu acho que é uma oportunidade também para as pessoas conhecerem o fórum. E já lanço a primeira pergunta, assim, qual que é a importância real de uma legislação que defina no nosso estado o que são os negócios de impacto social? Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do trabalho estratégico do Estado, em parceria com tantas instituições ligadas ao ecossistema de negócios de impacto, e poder falar um pouco dessa experiência, né? O que é articular os diferentes atores para que a gente possa entregar uma legislação e, a partir dela, enfim, iniciar uma série de debates sobre o que é importante priorizar em política pública relacionada a negócios de impacto.
eu coordeno o Fórum de Desenvolvimento Estratégico desde 2008. Esse ano, o Fórum é criado como um órgão da Assembleia Legislativa para tratar da relação das instituições da sociedade civil organizada e universidades com o parlamento, né, orientando aí o que pode ser a ação legislativa para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E nesse fórum a gente tem várias instituições participantes. O SEBRAE é uma, o Sistema S, de uma maneira geral, participa, associações, sindicatos, enfim, universidades públicas e privadas, e 58 instituições no total hoje contribuem, participando mensalmente de reuniões com seus membros indicados, né, para atuar nessas câmaras setoriais, trazendo informação, notícia, levantamentos, pesquisas e principalmente propostas para o legislativo, né? O que a gente faz, na verdade, é ser quase que uma ouvidoria, né, do que está acontecendo e de quais são as ações que podem orientar o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Em relação aos negócios de impacto, esse tema ele chegou ao fórum como novidade alguns anos atrás. Em 2016, a gente começou a falar sobre essa temática e fizemos 2 programas Rio em Foco sobre o tema. E conversando, né, com os entrevistados, ficou muito claro que a gente tinha muitas iniciativas no Rio de Janeiro, mas não tinha um ecossistema organizado que pudesse dar vazão a diversos desafios de fazer crescer os negócios de impacto no estado do Rio. Então, você tinha organizações que, olhando já para os negócios de impacto como uma forma de dar sustentabilidade ao seu propósito, né? Organizações não governamentais. Você tinha um cenário em que as empresas que nasciam com essa ideia de gerar impacto ainda estavam fora, não estavam sendo vistas. Algumas iniciativas já havia um intercâmbio, né, com outros países que já estavam mais avançados, olhando para as iniciativas que podiam acontecer aqui no nosso dia a dia, mas a gente não tinha as pessoas se falando de forma organizada. E aí a gente resolveu criar um grupo de trabalho no fórum que reunisse e pudesse gerar uma massa crítica a respeito do tema, entendendo que em algum momento o legislativo seria confrontado com a necessidade de ter uma legislação sobre o assunto. E aí a gente estaria pronto, né? Poderia estar mais próximo de quem está fazendo para trazer essa temática. Então, assim, por que ter uma legislação sobre negócios de impacto social é importante? Porque, primeiro, a gente precisa definir, para desenvolver qualquer política pública, em cima definindo o que são os negócios de impacto, de que maneira onde eles vão atuar e de que maneira eles podem gerar realmente mudanças na sociedade. E a partir dessa definição, começar então a fazer o desenho de políticas públicas de fomento, de suporte, enfim, de crédito para esse tipo de negócio. Então, a gente, ao longo da discussão do fórum, desse grupo de trabalho, no momento em que essa discussão começou a ocorrer na Impacto, e isso e a necessidade, foi identificada a necessidade da gente ter uma legislação estadual, né, que replicasse o movimento federal, a gente estava pronto, já tinha aqui as instituições juntas para poder levar essa temática aos deputados como um projeto de lei. Muito bacana, Geisa. E você trouxe agora também uma fala importante da gente contextualizar, que é a fala da Impacto, né? Então, galera, o que é Impacto? É a Estratégia Nacional de Investimento em Negócios de Impacto. Essa estratégia, ela está ancorada hoje no Ministério da Economia, ela nasce no finalzinho de 2018, né? Ali no MDIC, depois, então, passa para o Ministério da Economia. E essa estratégia nacional... É importante vocês conhecerem, né, irem atrás da estratégia nacional. Ela define, então, um pouco esse campo. Ó, o Gui está botando até aqui no chat para a gente, para vocês entrarem no link. E ela fala um pouquinho quais são as grandes linhas
que devem ser investidas nesse campo para que a gente tenha um florescimento dos negócios de impacto social. E aí tem aumentar o número de negócios, e aí, por exemplo, quem lidera essa frente é o próprio Sebrae. A questão do capital, BNDES, e tem a questão do ambiente regulatório para os negócios de impacto social, que é o Sistema B, que lidera essa frente, né? E aí a gente está num momento muito bacana porque a gente tem discussões acontecendo, inclusive no Senado, né? A Raquel Caran, que é do Sistema B, escreveu na semana passada um artigo muito bacana no Valor, também vale a pena correr atrás, falando das sociedades de benefício, que seria uma proposta de um novo tipo de empresa, né? Que espelharia esses negócios de impacto. Então, assim, tem uma discussão no Senado sobre o que seria, então, uma definição ou uma nova nomenclatura de empresa que deixaria claro o que são essas empresas que trazem benefício social, né? Existe, então, uma estratégia nacional ancorada no governo federal para fomentar esse tipo de negócio, e aí os estados começam, então, a trabalhar nas suas estratégias estaduais. E um cuidado que se teve aqui no Rio, né, porque esse grupo estava junto ali com o fórum, com todo mundo, foi justamente não fazer uma coisa anômala ao que era, uma coisa completamente distinta e esquisita ao que era a estratégia federal, né? A gente entende, até porque a gente fala com a estratégia federal, então a gente entende que esse campo, para ele fomentar e florescer, para ele ser fomentado e florescer, né, a gente precisa estar andando junto, com os mesmos conceitos, né? Então a gente teve esse cuidado. E aí, nesse momento, a gente tem o Rio Grande do Norte, foi, né, um estado que a lei já está aprovada, regulamentada pelo governo, o comitê deles estadual de apoio aos negócios de impacto já operando. A gente tem Minas Gerais, aí vindo, aí o Rio veio logo depois do Rio Grande do Norte, agora a gente espera a sanção do nosso governador, né? A Alerj propôs a lei, e aí eu já vou passar para a Geisa contar essa história, né? Como foi rápido por conta do interesse em relação ao tema. Aí a gente tem Minas Gerais, a gente tem Alagoas, então a gente tem outros estados entrando nessa esteira. Geisa, conta um pouquinho para a gente, então, como é que foi essa formação da lei também, porque uma coisa que foi muito importante é que muitas vezes, e aqui eu estou falando como casa do empreendedor, né? O empreendedor fica ansioso pela legislação, né? Só que quando a legislação, ela muitas vezes vem antes do movimento em si, ela não reflete aquilo que os empreendedores queriam. Quando a legislação vem desse movimento organizado, das entidades da sociedade civil, né? Do sistema empresarial, todo mundo conversando, a gente consegue uma legislação que, de fato, vá trazer melhoria para os negócios, né? Então, queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse nosso caminho da legislação no Estado. O que aconteceu no estado do Rio de Janeiro? Eu acho que é legal a gente contar essa história, né, Carlinha? Porque, diferente de outros estados, o Rio Grande do Norte foi o primeiro, a legislação veio a partir do Executivo. O Executivo desenvolveu o texto do projeto, encaminhou à Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa aprovou e devolveu ao governador, que sancionou o projeto. Aqui no Rio de Janeiro, como a gente já tinha esse grupo articulado junto ao fórum, o trabalho foi ao contrário. A iniciativa veio do Poder Legislativo, foi apresentar, a gente, na verdade, alinhando essa demanda da Impacto, achou por bem, né, seguir uma diretiva e, principalmente, esclarecer aos agentes políticos e os agentes públicos sobre a importância da gente de alertar que já existia um movimento nacional, justamente para não acontecer de iniciativas separadas e desconectadas fossem por caminhos diferentes. Então, a gente, junto com a discussão e a temática do projeto de lei, fez questão de organizar um seminário em que a gente trouxesse Brasília, trouxesse os advogados do Sistema B, trouxesse o Sebrae e empreendedores sociais também, que pudessem mostrar sua cara e alertar da importância de que isso acontecesse, quer dizer, que o campo estivesse pronto para que a gente pudesse semear ações e políticas públicas da maneira correta. Então, a gente aqui no Rio tem essa experiência da iniciativa via Poder Legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa apresentou o projeto. A gente
fez uma reunião, articulou uma reunião das instituições mais próximas, né, dessa temática que discutia com o presidente para falar sobre a importância do projeto e entendendo, no momento que ele compreendeu o impacto que esse projeto poderia trazer, ele imediatamente pediu urgência, botou o projeto em pauta e dentro de um tempo de 15 dias a gente já tinha, entre a apresentação do projeto e a discussão no plenário, a gente já tinha aí a tramitação desse texto, que foi analisado, logicamente, pela comissão, construído coletivamente entre as instituições que estavam ali no fórum, com a assessoria do deputado, né, do deputado André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa. No momento que ele apresentou o projeto, alguns deputados que já são mais próximos da temática do projeto, imediatamente se manifestaram tentando entender primeiro o que tinha acontecido, né? Como é que tinha chegado aquela proposta via presidência da Assembleia, e depois eles quiseram se somar a esse esforço e serem coautores desse projeto. Então, a gente teve também a adesão de 2 deputados, o deputado Renan Ferreirinha e a deputada Mônica Francisco, que são super ativos nesse mundo, né? E conhecem os negócios de impacto. Então, foi uma iniciativa muito bacana que a gente viu, assim, não aconteceu divergência, teve convergência, a respeito da necessidade desse projeto avançar. E aí, o desafio para a gente foi justamente levar ao Executivo e fazer tramitar de forma rápida, dentro do Executivo, a criação do comitê. Porque, basicamente, o que essa proposta de lei faz? Ela define o que são os negócios de impacto, que negócios, que setores, né, estão abarcados nesse projeto. Então, a gente fala de negócios de impacto social, ambiental, o que são os investimentos de impacto, as organizações intermediárias, o que é o empreendedor social, todas as nomenclaturas que numa política pública vão estar lá desenhadas, e se você não tem a definição do que elas são na prática, qualquer coisa pode caber. Então, essa legislação ela dá um suporte para que o próprio Estado possa desenhar políticas de fomento a esses negócios. E essa política, o desenho, né, a orientação da política é justamente para fazer com que as entidades que tratam desse tema, que fazem parte do ecossistema, possam, num diálogo permanente com o governo, a partir de um comitê estadual, ajudar a mostrar, identificar quais são as demandas e como elas podem ser atendidas pelas políticas públicas. No processo de discussão dessa temática dos negócios de impacto, como eu falei que esse processo começou em 2016 ainda, na medida que a gente ia chamando, que a gente percebia era que eles já tinham iniciativas, por exemplo, ligadas às ODS, que são um tema fundamental, né, dentro dessa discussão dos negócios de impacto, já tinham orientações sobre da importância de fomentar esses negócios, mas negócios de impacto, a definição disso ainda estava em aberto, né? Então, foi um movimento interessante da gente conseguir entregar essa definição. E como objetivos, a gente precisava justamente do fortalecimento das entidades intermediárias, das organizações intermediárias, que são, na verdade, as organizações que vão estar em contato permanente com esses empreendedores ou com potenciais empreendedores que possam, enxergando a oportunidade que tem pela frente, ingressar e começar a desenvolver esses negócios de impacto. Então, tem todo um processo aí, né, de demonstração de como é que a gente precisa fazer chegar e ser colocado em prática essa política. Só que quem vai fazer isso acontecer na prática é o comitê. O comitê ali, a partir do diálogo com as instituições, vai poder dizer, então vamos chamar a GRIO aqui e ver o que tem de linhas de crédito que possam dar suporte aos negócios. Vamos chamar a FAPERJ e tornar permanente as linhas de financiamento de pesquisas nesse setor. Vamos fazer toda uma ação de suporte aos empreendedores de impacto nesse momento de pandemia. Então, tudo isso precisa estar ancorado nesse comitê e na discussão permanente que ele vai travar. E esse é o ponto hoje, o principal desafio, eu já estou antecipando aqui um pouquinho do que a gente vai falar, o principal desafio que é fazer esse comitê
ser publicado, né? Quer dizer, a formação desse comitê ser publicada no Diário Oficial pelo Poder Executivo, para que, então, com os membros já indicados de cada uma das instituições e das secretarias estaduais que vão poder também liderar essa discussão, a gente começar, então, a desenhar essas políticas de forma mais organizada. Isso. Ótimo, Geisa, muito bom ver essa história de tantos anos resumida de uma forma tão didática, né, em poucos minutos. Eu lembro aqui que, alguns anos atrás, o próprio Sebrae fez uma tentativa de trabalhar com governos municipais, né, as compras públicas de negócios de impacto social, né? A gente sabe que grande parte desses negócios, como são negócios que nascem para resolver ou contribuir com a resolução de problemas da sociedade, né, do ambiente, muitos nascem para vender para o governo, né? São soluções para o governo. E aí a gente teve uma tentativa de trabalhar com executivos municipais na compra desses negócios, e a gente esbarrou nas procuradorias justamente pela falta da definição e de uma legislação, né, que ancorasse, desse segurança a esse executivo municipal de adquirir dessa figura que não tinha uma nomenclatura, uma definição em lei, né? Então, a gente não tem dúvida da importância, essa tentativa foi até pré-impacto também, né? A gente não tem dúvida da importância de uma legislação para que a gente possa melhor fomentar o tema, né? Agora, também não é só a legislação, né, Geisa? Você trouxe aqui, na questão da legislação, a figura do comitê. O comitê é um grande aglutinador mesmo das instituições que vão florescer o ecossistema, mas muitas vezes tem pessoas que acham que a legislação vai resolver o campo. Quando a legislação for sancionada pelo governador, resolvemos a questão dos negócios de impacto. É assim? Não. E é interessante essa discussão, né? Porque tanto a legislação pode vir para ajudar a semear o campo, então ela vem como estruturadora de uma série de ações que vão ser ancoradas nela, como ela pode também registrar o que já está acontecendo, né? Às vezes já tem iniciativas ali acontecendo, e a gente tem visto no setor financeiro a figura do sandbox justamente como algo que você testa no campo, organiza aquilo e aí faz uma regulamentação. A legislação ela tem muito esse papel, né, também, de regulamentar o que já está ocorrendo no campo. E aí, quando a gente fala de compra governamental, então, só para fazer um comentário a respeito dessas iniciativas, quando a gente fala de compra governamental, então, mais ainda precisa ter uma legislação, porque o setor público ele só faz o que está escrito na lei que ele deve fazer. Ele não inventa, não dá para inventar moda sob risco de a gente estar respondendo o gestor público com seu próprio CPF, aí é uma série de questionamentos e possibilidades de multas, etc. Então, por isso que é importante isso. Só que a legislação por si, ela faz muito pouco, né? Se a gente pensar o quão importantes são quanto importantes são os atores desse ecossistema que compõem os negócios de impacto. Então, você pensa, quem forma esse empreendedor? Quem dá a ele as ferramentas necessárias para que ele possa agir em campo? Quem financia esses empreendimentos? A gente tem... quem são os grandes financiadores de negócios de impacto? Os bancos podem dar um suporte, o BNDES pode agir e trazer alguma linha de crédito para os estados poderem trabalhar essa linha. Então, assim, as instituições de fomento, né, precisam estar muito ancoradas e ativas. A gente precisa também ter academia ao lado para poder registrar e poder monitorar e, principalmente, definir o que são os impactos que se esperam desses negócios. A gente vê um momento, acho que é uma oportunidade que está muito desenhada e que a Impacto trouxe, assim, com uma visão que eu acho muito estruturada, os negócios de impacto, eles são um novo capítulo nesse processo de fortalecimento de organizações, por exemplo, não governamentais, que já podem prestar serviço e elas podem trabalhar e ser sustentáveis a partir dos negócios que ela pode gerar, né? Dos trabalhos que ela pode fazer junto à sociedade para resolver problemas que ela já identificou. Então, assim, eu acho que a gente tem aí um campo
muito rico, mas que a legislação pode ser um suporte, ela não encerra ali todas as necessidades. O que a legislação faz, e aí eu acho que é o papel mais fundamental dela, é dar segurança aos agentes e aos atores, né, sobre como se pode agir agora, sendo autorizados e tendo em mãos as definições do que são esses negócios, quem são os atores, trabalhar em cima do fortalecimento disso. Sim, é isso, né? Além da legislação, a própria política pública, né? Todo esse ecossistema. A gente teve um dos talks que a gente teve nessa semana, foi com o Diogo do ICE para discutir justamente a questão dos intermediários, né? A gente sabe que eles são fundamentais porque são justamente essas organizações que apoiam e desenvolvem negócios de impacto. Mas muitos intermediários não têm ainda nem o seu próprio modelo de sustentabilidade financeira definido, né? Então, como é que você suporta outros se está difícil você dar conta da sua própria organização? E a gente conversou muito sobre esses dilemas, né? Então, a gente entende que junto à legislação, né, tão importante quanto é esse trabalho de fortalecimento desse ecossistema, né? Seja o suporte aos intermediários, e aí relembro aqui também que a Ruth da FAPERJ conversou com a gente hoje de manhã, de captação via editais, e trouxe um exemplo. A FAPERJ foi a primeira FAP, a primeira agência de fomento à pesquisa no país, que fez um edital específico para negócios de impacto, em que organizações intermediárias podiam captar, né? Então, esse é um braço fundamental, a própria academia, né, desenvolvendo estudos, pesquisas, para a gente entender melhor também quem é essa figura. A gente teve uma conversa muito bacana também com a Andrea, do Instituto Eclos, mostrando a importância do terceiro setor para esse campo, né? Ela trouxe dados para a gente tem mais de 140 mil ONGs registradas no nosso país, né? A gente pega os levantamentos que a gente tem da PAIP sobre negócios de impacto, levantamentos quando a gente junta do Sebrae e PNUD, e a gente não chega nem a 5 mil negócios. Então, a gente sabe que o terceiro setor alavanca muito esse impacto social e que a oportunidade, né, de também vender produtos e serviços, né, abrir braços de negócios é muito importante. Então, também é um setor que a gente tem que se preocupar, né? A própria questão do capital. A gente vê diversas iniciativas. Há pouco tempo atrás, saiu até uma iniciativa que está em teste, está pilotando aí, do pessoal do Banco Maré, pensando também numa bolsa de valores social, né? Enfim, a própria questão de editais específicos da própria filantropia para entrar com recursos subsidiados para esses empreendedores testar. Então, tem todo um campo que precisa ser florescido, né? E que, quando a legislação vem, ajuda, porque as pessoas passam a entender do que se está falando, né? Mas não define isso. Em que sentido? Essas ações estão acontecendo mesmo sem a legislação existir, né? A FAPERJ lançou seu edital mesmo sem a legislação existir, né? Então, por exemplo, compras públicas, a gente sabe que é um caminho que fica mais mesmo impossibilitado, né, dos gestores comprarem se a gente não tem essa definição tão regulada. Mas outros setores conseguem caminhar, né? E aí a legislação vem apoiar, então, o entendimento, né? Eu sempre, quando penso nos negócios de impacto, penso um pouco também na história dos orgânicos, né? Então, a gente tem muitos produtores de produtos orgânicos que não têm seus selos, porque às vezes não dão conta, não conseguem pagar, não conseguem acessar, mas a produção de orgânico continua, né? Assim, a gente já tinha gente fazendo orgânico antes de existir uma legislação que regulasse os orgânicos, né? E permitisse a certificação. Então, a legislação é mais um passo importante. Aí eu trago um pouco a questão das boas práticas também, né? Que a gente aprendeu, porque a legislação que a gente está trabalhando, que a gente está esperando o governador sancionar, estamos trabalhando para que ele sancione, ela traz uma definição desse campo, como você falou, do que são esses negócios, traz um pouco desse investimento, dessas instituições que vão suportar, institui a figura do comitê, né, permanente, que vai trabalhar com isso,
E ela não traz benefícios fiscais ou ela não traz essa parte tributária, né? Como é que você vê isso? Porque a gente vê que, por exemplo, a gente tem exemplos quando a gente pega, que a gente considera assim, um ambiente regulatório, legal, importante para os negócios de impacto, a gente compara com o Reino Unido, né? Que conseguiu definir uma figura muito bacana de empresas SIC, né? Que seriam os nossos negócios de impacto, são as empresas SIC, Community Interest Company, né? Empresa de interesse comunitário, mas definiu também recursos, né? Para fomentar esse campo, né? Recursos que vinham do dinheiro que ficava parado na contas há muitos anos, né? Os dormants eles tiraram, das loterias, então foi definido também recursos públicos para fomentar o campo. Você acha que isso é uma evolução de um caminho da lei? É outra discussão? Como é que você vê esse campo dos incentivos, né, para negócios de impacto? Eu vou fazer uma análise um pouco mais ampla, porque a gente precisa conhecer o histórico do estado do Rio de Janeiro e a gente vai precisar colocar, na verdade, nesse caminho, a visão e a construção da importância dos incentivos fiscais novamente. Né? O fato de a gente ter assistido nos últimos anos a criminalização dos incentivos fiscais que foram dados ao longo dos anos pelos governos, ajuda a gente a perceber que essa ficou uma temática espinhosa. E, por isso, houve uma opção deliberada de não colocar incentivo como sendo a necessidade e a importância única de ter uma legislação de negócios de impacto. A gente tem um desafio, a gente percebeu, né, ao longo das discussões, uma dificuldade das pessoas entenderem, pela novidade que esse tema traz, o que são esses negócios, quem são essas pessoas, entender que já tinha alguma coisa estruturada no campo, dando suporte e percebendo a transição que já acontecia, por exemplo, de organizações não governamentais para um perfil misto, né, que podia também ter um braço de empresa. Então, assim, a gente tem um desafio aí, eu acho que é constante e inicial, de fazer mais pessoas saberem o que é isso, para que a gente não fale só entre a gente, só entre o ecossistema ou as pessoas que estão mais próximas do que está acontecendo. E aí, por isso que o processo de tramitação dessa legislação, ele foi também um processo, partiu de um entendimento que a gente precisava criar massa crítica, né? Falar mais sobre esse tema, apresentá-lo de diferentes formas, para que os deputados que estavam ali analisando aquela legislação entendessem a importância daquilo. E aí, para a gente poder, num momento de maior amadurecimento, né, e essa questão dos incentivos fiscais, ela está, de fato, sendo discutida o tempo todo, né, a gente percebe a necessidade de equalizar, por exemplo, incentivos de diversos setores, rever alguns incentivos que foram dados, para saber se eles de fato foram efetivos. E aí eu aproveito até para puxar um pouco do que o Rafael Pinho colocou aqui nos comentários, né? Ele fala muito da questão das métricas. O que são métricas que definem o impacto daquele negócio? Isso para mim, eu acho que é um dos principais papéis que a gente vai ter que desenvolver nos próximos anos e que a academia pode desempenhar muito bem junto ao governo ou as instituições que vão comprar essas soluções, para definir métricas muito bem desenhadas, que possam ser de fato medidas e entregues, né? Não é mais quantas pessoas foram atendidas, mas se aquele atendimento gerou o resultado que se esperava na medida que você vendeu aquele produto, então, ou aquele serviço, enfim, aquela solução. Então, isso tudo vai precisar de muito estudo, né? Diferente da Inglaterra, eu acho que percebe uma tradição, né, do papel das filantropias, e aí você desenhar incentivos em que o Estado tem um entendimento muito objetivo do papel dele de fazer com que essas soluções aconteçam, né? E aí por isso os incentivos fazem parte disso. A gente ainda está num estágio que vai precisar amadurecer, sabe? A gente
está passando, enfrentando ainda, né? A gente tem uma instabilidade política grande nesse momento, né? De pandemia, de pandemônio e de questionamentos que estão surgindo. E aí a questão dos incentivos ela fica prejudicada, não pelo não entendimento da importância, porque na medida que eu acho que os deputados vão percebendo, entendendo quem são esses empreendedores, que negócios que a gente está falando, que precisam ser desenvolvidos, eles têm uma percepção muito clara da necessidade de dar suporte a isso. Mas a gente tem todo um caldo aí a ser revisto, removido e retirado, né, para que a gente possa olhar de forma estruturada para a questão dos incentivos fiscais. E aí, nos mais diversos setores, é pena que os investimentos em negócios de impacto vão sofrer e vão ter que estar assim, sendo discutidos com tantos outros setores misturados, mas isso eu acho que é o desafio do Estado do Rio de Janeiro e a gente não vai poder fugir disso, né? Certamente. A Kelly faz uma pergunta aqui também sobre a formação do comitê estadual, né? Como seria essa formação? Quem estaria nesse comitê? E se você acha que ainda esse ano essa publicação sairia? A gente está assim, né? Tipo, super torcendo para que isso aconteça. Eu não estou aqui com o texto da lei, porque a lei ela já diz quais são as instituições que vão participar junto com o Estado, né, com as secretarias de Estado, da formação desse comitê. Eu posso ajudar, Geisa. A gente traz dentro da lei, né, algumas instituições do Estado mesmo. Então, a gente tem a Secretaria de Trabalho e Renda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a AGRIO, a FAPERJ e a UERJ. A gente tem o Fórum da LERJ, o Sistema B, o SEBRAE, FEComércio e FIRJAN. Só que o comitê, o que vem proposto na lei, ele não está fechado, ele espelhou justamente o comitê da N-Impacto. Então, as mesmas naturezas de instituições, né, que estão no comitê da N-Impacto, estão no nosso comitê estadual, com uma abertura para que entrem novas organizações, né? Então, essa, Kelly, foi a base da formação do comitê estadual, foi espelhar o comitê nacional, entendendo que ali, de fato, tem as instâncias que representam esses braços dos negócios, né? Do tecido empresarial, do capital, da universidade, né? O Sistema B como um movimento da sociedade civil e de negócios, né? Então, foi essa a ideia da proposição do comitê. E eu também, como a Geisa, acredito muito que esse ano a gente ainda consiga encampar a lei, né? A gente está trabalhando nisso, a gente tem bons anjos dentro do governo do estado que estão ajudando a tramitar, né? Lembrando aqui para o pessoal que, como eu, não é do campo legal, mas que foi aprendendo isso, tem muitas instâncias. Então, por exemplo, para a legislação ser aprovada, sancionada pelo governador, ela passa por diversos órgãos internos e ainda passa por todos esses entes do comitê para dar aprovação. Então, ela está nesse caminho interno para a gente conseguir sancionar, né? Isso é uma questão do setor público, né? O protocolado do processo ele vai passar por diversos espaços e as pessoas têm que dar seus pareceres. No caso, como essa legislação fala de que é importante você trabalhar na questão dos incentivos, tem lá, né, uma linha muito tênue, mas aborda isso. Ele passou pela Secretaria de Fazenda, então a gente teve nesses últimos anos muitas mudanças, nesse último ano muita mudança dentro do governo. E aí a reorganização disso fez com que o processo ficasse em alguns lugares, né? Parasse em alguns lugares. Mas a gente, como a Carlinha falou, tem alguns anjos e o entendimento do gestor público a respeito dessa temática é muito fundamental. Então a gente sempre nos nossos recomeços, né, de diálogo, a gente sempre tenta abordar assim,
contar a história desde o início e mostrar, né, esse alinhamento com o governo federal, porque na medida que o Estado do Rio de Janeiro tem um grupo para rebater essa política federal, a gente consegue criar aí movimentos com maior rapidez. Agora, é isso, a gente está aqui de dedos cruzados para que isso avance o quanto antes e a gente consiga ver o comitê funcionar, ter sua primeira reunião, pelo menos, esse ano, né? A gente tem uma pergunta aqui também da Fernanda Manhães, perguntando o que ficou faltando nessa lei para a Câmara de Vereadores do Rio propor. Eu vou falar aqui o que eu acho, Geise, e você complementa. Assim, a gente foi articulando isso no caminho do governo federal, governo estadual, e a gente entendeu que quando isso tivesse pavimentado, Fernanda, no governo estadual, a gente passaria para as instâncias municipais, justamente por conta daquela experiência não bem sucedida no passado que nós, SEBRAE, tivemos em tentar fazer ao contrário, começar da instância municipal para subir. Mas a gente está completamente aberto, tanto a gente SEBRAE como a Geisa no fórum, para a gente trocar essa experiência com a Câmara de Vereadores do Rio, conversar sobre isso. A gente tem, por exemplo, em Alagoas, Maceió, quando estava aprovando a sua lei de inovação municipal, abriu uma brecha na lei de inovação para falar sobre esses negócios de impacto. Então, a gente sabe de algumas cidades que estão, sim, correndo atrás dessa regulação, e estamos abertos aqui para conversar também com a Câmara de Vereadores do Rio. Com certeza. Eu acho que essa ideia de trazer, de passar isso pelos governos municipais vai ser muito importante, mas é importante que a gente consiga também, no caminho, disseminar informações e formar mais agentes. Então, o TCE é um ator muito fundamental nesse processo para que a gente possa dar segurança aos municípios, para que eles possam fazer suas leis e incentivar mais os negócios de impacto. A gente tem também aqui a Ana Lúcia falando que ela entende a dificuldade de definir incentivos nesse momento, mas que é injusto que negócios que se proponham, né, a gerar um benefício tão grande para a sociedade tenham as mesmas regras, né, das demais empresas. Ana, esse é justamente o pensamento, né, dos países que a gente considera que são referência no campo da legislação para impacto, né? Nesse artigo da Raquel, que eu comentei no início, da Raquel Caran, aqui do Sistema B, do grupo jurídico do Sistema B, ela traz justamente que a função social de uma empresa, ela está definida desde a origem, né, das primeiras legislações, mas com o tempo essa função social foi sendo entendida somente como está em dia com os impostos, com as suas obrigações trabalhistas, né? Cumprir as regras, e se perder um pouco esse link do benefício social andar junto com o lucro, né? Então, daí porque está tramitando lá no Senado a legislação das empresas de benefício, justamente para a gente conseguir reconhecer e fomentar esses negócios que querem gerar trabalho e renda, mas, além disso, vão ajudar a resolver as principais questões da nossa sociedade. Então, a gente concorda, né? Acho que estamos todos aqui concordando com você, e por isso esse trabalho aqui é grande no campo da legislação. Também, agora, Geisa, queria passar para você falar um pouquinho do Rio de Impacto, né? A gente tem muito carinho por esse movimento, ele começou, o SEBRAE, ele tinha a Secretaria Executiva do Rio de Impacto, né, até o ano passado, e aí a gente agora passou isso para a LERJ, para o Fórum. Com isso o movimento ganhou novos ares, a mudança é sempre boa, né? Ela traz novas formas de atuar, continuamos sendo um super integrante desse movimento, mas hoje não mais na Secretaria Executiva. Conta um pouquinho para a gente dele, assim, e como é que as pessoas podem saber, as instituições que são intermediárias e querem entrar, como é que elas podem fazer? Fala um pouquinho do Rio de Impacto. Vou só fazer um parênteses aqui para destacar que da importância da gente ter também o olhar do legislativo sobre esse tema, né, para ajudar a separar o joio do trigo, separar setores tão diferentes e finalidades tão diferentes. A gente hoje, por exemplo,
tramitou em primeira discussão um projeto da deputada Mônica Francisco, que é coautora da nossa política estadual, autorizando o Poder Executivo a comprar produtos fornecidos pelos empreendimentos de impacto social. Então, assim, ainda como projeto de lei autorizativo, mas ele chama atenção e diz assim, Executivo, se você quiser fazer uma política de incentivo para comprar negócios desses empreendimentos, vai lá. A gente tem uma política estadual também de economia solidária no estado do Rio, e muitos desses negócios de impacto têm convergência e são negócios fazem parte da economia solidária. Então, assim, tem muitos mecanismos também para a gente não dar o mesmo peso a empresas que têm finalidades tão diferentes. Então, assim, só para também deixar claro que essa sensibilidade ela existe, né? E faz parte aí do processo legislativo ajudar a fazer com que a gente consiga ter uma visão mais clara de quem são as pessoas que estão atuando e trabalhando nisso. Sobre o movimento Rio de Impacto, eu acho que é o grande braço, Carlinha, e o grande diferencial, assim, do reconhecimento que a gente falou aqui. Legislação só não é suficiente. A gente precisa ter as instituições intermediárias conversando, convergindo ações e, principalmente, sabendo o que as outras estão fazendo para que a gente possa pensar programas complementares. Então, se a gente quer fazer uma aceleração, quem está atuando na aceleração? Quem pode fazer... ajudar trocando experiências ou colocar outros empreendedores aqui. Então, a gente ter essa visão sistêmica, né, de como está funcionando esses mecanismos de apoio e incentivo junto aos negócios de impacto foi o objetivo da criação do Movimento Rio de Impacto, né, lá atrás, que a gente sempre atuou entendendo a importância de estar junto e acompanhando como é que as instituições intermediárias estavam se articulando. A gente, ao assumir agora o fórum, a Secretaria Executiva, o nosso foco tem sido trabalhar a comunicação e aí, assim, criar meios de comunicação que possam fazer com que a sociedade como um todo saibam do trabalho e conheçam melhor que instituições intermediárias são essas que hoje estão no campo e podendo fomentar os negócios de impacto. Então, a gente, recentemente, com a ajuda de alunos voluntários do curso de negócios de impacto da PUC, eu acho que tem alguns até aqui, né, Geisa? Então, estou vendo o Ruth aqui, eu acho que a gente está aqui com o pessoal. A turma está aqui conosco, enfim, eles criaram os nossos perfis no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, o próprio canal do YouTube e estamos desenhando aí também um site que possa ser um site de informação e referência sobre negócios de impacto no estado do Rio. O que a gente quer, na verdade, com esse trabalho é justamente ser referência para quem está chegando agora, quem não conhece, quem quer saber mais, poder beber numa fonte única, né, e poder encontrar ali quem são os atores que podem ajudar, se for empreendedor, a fazer esse caminho, se for um organismo que quer investir nisso, poder também identificar quem está nesse trabalho, e os acadêmicos também podendo encontrar aí essas iniciativas. A gente está no processo também de abertura, então a gente começou lá com 13 instituições intermediárias atuando e universidades, e a gente agora está no processo de atrair outros atores que estão já nesse campo há bastante tempo e que podem ajudar a gente trazendo mais experiências e mais atividades. Então, recentemente, a Splend passou a fazer parte do Movimento Rio de Impacto, a própria UERJ, né, a Escola de Design, também está fazendo parte do movimento, e quem quiser chegar pode acessar a gente, por enquanto, pelas redes sociais, né, porque a gente vai dirigindo uma pronta resposta do grupo que atua no movimento, e também nos eventos que a gente realiza, sempre colocando lá, tentando colocar nosso selinho do Rio de Impacto, para que todo mundo possa convergir as ações. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui que estão chegando. A Ruth pediu para lembrar que o curso que a gente falou aqui foi o curso da PUC, né? De Negócios de Impacto Social da PUC. Ela está botando aqui os links. E a gente tem duas perguntas em relação à lei. Algumas são muito específicas, assim. A Kelly pergunta se você acha
que o artigo 1º do projeto da Lei 2288 limitou a compra de empreendedores sociais porque ele prevê que é apenas para o estado de calamidade, decretado oficialmente em casos de emergência, né? Então, o que a deputada Mônica está propondo é que essa compra aconteça agora nesse estado de calamidade. Isso, de alguma forma, você acha que ele limita a compra desses empreendimentos? Isso é importante falar, porque, na verdade, assim, como a Assembleia Legislativa não parou no momento de pandemia, ela não parou, mas ela teve que mudar toda a forma de tramitação de projetos de lei. E o foco dado nesse momento de deliberação online, né, as votações estão sendo feitas pelo Zoom, para focar só em projetos ligados a esse momento de pandemia, porque foram suspensas reuniões de comissão. Então, o projeto ele passa por diversas etapas também a partir do momento que ele é apresentado. Então, assim, como isso isso mudou, né, para poder atender a urgência do tema, o foco e o objetivo é votar projetos ligados a esse momento de calamidade pública. Esse projeto recebeu 5 emendas hoje, vai voltar na semana que vem para ser aprovado. Então, amanhã que a gente vai saber exatamente quais as emendas que foram apresentadas e como é que elas modificam o texto. Mas o olhar da deputada, ele está muito focado nessa questão de que agora, emergencialmente, esses negócios precisam ser olhados para que eles tenham sustentabilidade. Muitos estão morrendo junto com outros negócios que a gente sabe, né? Porque foram assim, diretamente afetados. Quando a gente fala de negócios de impacto no Rio, a gente tem muitos negócios cujo perfil é contato direto com a população. E aí, no momento que você tem isolamento social, como é que você desenvolve os projetos, né? Então, tem essa limitação, mas é uma limitação objetiva, porque os projetos que estão sendo avaliados são só ligados à pandemia. Sim, e isso, a deputada Mônica, né, ela é muito afim ao movimento de economia solidária, né? E, inclusive, assim, enriqueceu muito a nossa legislação estadual, né? Ter lembrado desse movimento tão importante, que, inclusive, tem não é uma certificação, mas para você fazer parte do movimento tem regras, né, e especificações para os grupos serem considerados como grupos de economia solidária, né? Existe toda uma metodologia, todo um formato para aquele grupo ser reconhecido como um grupo de economia solidária. E eu estou falando isso porque o Rafael traz também uma consideração importante aqui, falando, mas ter uma autorização do executivo para comprar desses negócios sem que se tenha um arcabouço bem definido do que é esse negócio de impacto, o que é esse impacto, não poderia levar a fraudes, como, por exemplo, as das OS, né, da saúde. Então, como permitir compras de um tipo de negócio que ainda não estão regulamentados, né? Acho que essa é a discussão do Rafael. Eu acho assim, a gente já tem uma definição do que são esses negócios. Tem muita fonte para beber, assim, de experiências que já ocorreram. Não é uma coisa fácil. Como a gente falou, é um projeto autorizativo, então ele abre uma brecha para que o executivo possa agir, mas ele não diz como vai ser, porque só o executivo pode dizer como é que ele vai definir, quais são os limites que ele vai colocar e o que ele vai monitorar desses negócios. Mas eu acho que é uma iniciativa para colocar o tema em discussão, e é um tema muito importante. Assim, as ações emergenciais de atuação nesse campo, elas têm que surgir de várias frentes, e uma delas é falar assim, o executivo pode ajudar usando seu poder de compra. Como isso vai ser feito, aí depende, e a gente sabe assim que a gente não tem claro ainda, o cenário está muito nebuloso a respeito de como é que o executivo vai recepcionar isso e, principalmente, vai criar mecanismos para poder fazer isso acontecer na prática. Sim, essa discussão, né, sendo do Sebrae, permeia sempre a discussão dos pequenos negócios também. Eu lembro desde a Lei 123, né, que fala da micro e pequena empresa, sempre tinha essa questão também, poxa, a gente está definindo, aí tem vários CNPJs grandes que viram vários CNPJs pequenininhos e burlam para poder estar no Simples e pegar os benefícios do Simples, né? Mas a gente parte do princípio que a gente não pode terminar com o campo por aqueles que farão mau uso deles, né? Então, a gente acredita primeiro no empresário, né? E aí aqueles que
descumprem as normas e as regras têm que cumprir as sanções e serem punidos, mas a gente não pode deixar de beneficiar, por exemplo, no caso da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 99% das empresas do país, porque de fato tem alguns que burlam o sistema, né, para estarem dentro. Então, eu acho que isso também é sempre uma certeza que a gente tem, né, de que a gente tem que permitir que esses campos floresçam e corrigir os erros que venham dele, não impedir o florescimento dele de antemão por não ter todas as certezas, né? A gente está terminando aqui o nosso tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que é muito importante, porque quando a gente está falando de legislação, muitas vezes a gente deixa no colo do parlamento, do legislativo. Não, quem vai cuidar disso lá é o pessoal do campo do direito e é o pessoal que está lá, são os deputados, vereadores, né, e tudo isso. Agora, para você, qual é a importância da participação da sociedade civil, a importância de cada um de nós, pessoa física, nesse processo e como a gente pode participar, como que as pessoas que querem acompanhar essas leis, né, participar dessas políticas podem fazer? Olha, o entendimento do legislativo, do processo legislativo é difícil e é complexo e faz parte de uma das missões do Fórum traduzir para a sociedade civil organizada e as universidades como é que isso acontece. Então, assim, na medida que um projeto ele entra em pauta, né, e vai ser votado na Assembleia Legislativa, a participação popular, ela impulsiona, ela gera um calor e o entendimento do deputado de que ele está, de fato, mudando uma vida, que não é mais uma letra morta que vai ficar lá, ou vai ser publicada e vai ficar lá na Constituição. Então, isso assim, ter a mobilização tem um papel muito importante. Durante a tramitação do projeto de lei que cria a política, eu me lembro que no mesmo dia estava sendo votado um projeto de lei para criar espaços para as pessoas soltarem pipa. Olha, estava lotado, as galerias estavam lotadas de pipeiros que vieram com pipa, gritavam lá de cima, deputado, meu deputado, etc. Então você fala assim, poxa, como é que a gente faz para pegar um tema que é tão relevante, que tem tanta gente trabalhando e falar de empreendedores, a gente está falando de pessoas que estão lá no campo, estão sentindo dificuldade, tendo que ganhar seu ponto do dia. É difícil, às vezes, se deslocar até a Casa Legislativa para estar lá presente. Mas a gente percebendo, se tivesse assim, lotado o plenário, né, tipo de empreendedores sociais, com certeza você ia ter mais discursos, mais deputados querendo saber o que é aquele negócio, qual é o impacto está gerando, quem são aquelas pessoas que estão ali. Então, assim, na medida que a gente consegue traduzir, né, o que aquela legislação representa para as pessoas, a gente consegue também impulsionar mais as temáticas. Então, por isso que é importante essa participação, mas ela não é simples. E a gente teve, sim, um grupo lá que queria ver a tramitação do projeto, a votação, e eles não entenderam nada de como é que aconteceu, porque está em projeto, né? Os senhores que votam permanecem como estão, aprovado, aprovou, tchau, acabou, e aí? Aí, não, foi apresentada uma emenda, e aí? E as pessoas querem saber. Então, assim, é um trabalho ainda de cidadania que a gente tem que desenvolver junto, né? E é um desafio permanente da gente fazer que as pessoas entendam que, assim, a presença é importante para que a gente possa mover essas políticas e principalmente beneficiar o campo com esse setor que é tão importante, né? E que o Rio já tem muitos exemplos bons de empreendedores que fazem a diferença todo dia. Geisa, super obrigada, assim, eu tenho muito orgulho, sabe, de estar participando desse movimento no estado do Rio, de estar contribuindo com isso. A gente está longe de onde nós queríamos estar, mas a gente tem muito a celebrar. Vamos lembrar que quando a gente está falando do campo dos negócios de impacto social, a gente está falando de inovação social. E legislar o campo da inovação é sempre um desafio, justamente porque é novo, né? Então, assim, a gente tem todos os desafios à frente, a gente tem um estado maravilhoso e complexo ao mesmo tempo, e a gente está seguindo nesse caminho. E é muito bom poder falar sobre isso, poder reconhecer e celebrar o tanto que a gente evoluiu, né, com uma participação de um grupo, o Rio de Impacto, que traz demandas de todo
um ecossistema, isso chega no fórum, isso vai para a Alerj, discussões no executivo em 50 mil secretarias, em 50 mil períodos do executivo, né? E as coisas caminhando, e com isso, é isso. Hoje chega uma legislação da deputada Mônica, que vem, né, a reboque da política estadual. Então, eu acho que são benefícios que a gente vem tendo. Mais uma vez, estamos longe de onde queremos estar, mas a gente não desiste, e por isso é importante a participação cada vez mais de todos. Por isso que é importante que vocês que estão aqui sigam as páginas do Rio de Impacto. Essas novidades, o que vai acontecendo, a gente vai botando lá. Estejam com a gente, nos provoquem, né? Impliquem conosco para que a gente possa ir sempre além no campo dos negócios de impacto social. O Sebrae tem muito orgulho de trabalhar com essa temática, tem muito orgulho de ser parceiro do empreendedor brasileiro, de estar à disposição de vocês e de ter parceiros como o Fórum e como você. Vou te passar para você fazer seu tchau, suas palavras finais, e a Ju vai vir aqui para fechar o evento para a gente. Passa muito rápido, né? Quando a gente está falando de alguma coisa que, assim, toca o coração e faz a gente perceber, assim, a importância de estar ativa ali, olhando, traduzindo os campos e trazendo novidade. Então, acho que é muito interessante esse processo, mas como a Carlinha falou, como a Carla falou, é um processo, né? A gente está longe do ideal, mas a gente está caminhando, e todo mundo, quanto mais pessoas a gente puder trazer para esse barco, melhor. Então, a gente precisa falar mais sobre o tema, isso vai estar sendo feito pelos canais do Rio de Impacto, mas e a gente precisa estar sendo provocado, o poder público precisa ser provocado para fazer. Então, a demanda também precisa vir de cada um de vocês que estão aqui, que são multiplicadores, atores fundamentais para que a gente possa avançar nessa temática. Bem, é isso. Muito obrigada aí pela presença de todos, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E parabéns pela iniciativa do Sebrae de passar a semana falando de todos os passos, né? E o quanto as pessoas e instituições estão atuando e construindo isso cada dia. Que bom. Ju, você quer dar um oi aqui? Eu quero sim. Oi, gente. Foi muito bacana essa discussão. Dá vontade de ficar aqui até a gente cansar. Eu confesso para vocês que amanhã é o último dia da Semana de Impacto e eu já estou pensando numa temporada 2. Vai que a gente consegue, porque as discussões estão muito bacanas. Queria agradecer a participação de todos. As contribuições são sempre muito bem-vindas e muito legais. Tá muito legal ver que tem muita gente acompanhando desde o primeiro. Cada vez que a gente começa um talk, eu já vou vendo um nomezinho ali que eu já reconheço. Então, eu queria convidar vocês para amanhã, nosso último dia. Às 11 horas, a gente vai conversar com a Cital e Finanças do Bem sobre financiamento. E às 3 horas, a gente encerra a nossa semana falando sobre sustentabilidade, os pilares da sustentabilidade. Vamos trazer aqui a parte ambiental, falar um pouquinho sobre isso, que é para fechar com chave de ouro a nossa semana. Muito obrigada a todo mundo. Não tem lista de presença, eu vi uma pergunta ali, porque vocês já marcaram a presença quando entraram lá na loja do Sebrae. E esses talks todos vão estar no YouTube do Rio de Impacto nas próximas semanas. Fiquem de olho também, sigam as nossas redes. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.